Fala galera do Aprenda, eu sou o professor Xande de Matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Geometria Plana, assunto de triângulos. Bom, triângulo tem esse nome, obviamente, porque ele tem três ângulos. Então, um polígono que possui três ângulos também possui três lados e também três vértices. E a gente começa falando sobre a lei angular dos triângulos, que quer dizer que a soma dos ângulos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. A soma dos ângulos de todo e qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Ok? Bom, e ainda falando sobre ângulos nos triângulos, é importante, mas muito importante mesmo, a gente ressaltar o teorema do ângulo externo. Então, se a gente observar o nosso triângulo, ele possui três ângulozinhos ali dentro, x, y, z. E teorema do ângulo externo, a gente começa primeiro sabendo como identificar um ângulo externo. Ah, professor, é só ir do lado de fora. Não é bem assim. O teorema do ângulo externo, ele começa identificando quem é externo. E como é que identifica o externo? Se em qualquer um dos vértices do seu triângulo você prolongar um dos lados que formam aquele ângulo, apenas um dos lados. Se você prolongar apenas um dos lados, o ângulo que fica do lado de fora, que é formado com este lado que foi prolongado, este é o ângulo externo. Então, observe na nossa figura, se eu prolongar ali um dos lados do nosso ângulo x, então eu encontro o ângulo externo que eu vou chamar de E1. Se no vértice onde se encontra o nosso ângulo y, eu prolongar um dos lados daquele ângulo, então eu vou formar do lado de fora, com este lado prolongado, um ângulo que eu vou chamar de E2, externo número 2. E lá no vértice Z, onde está o ângulo Z, prolongando um dos lados, qualquer um deles, nós formamos com este lado, com esse prolongamento, o ângulo externo E3. Ok? Então, primeiro comece sabendo identificar um ângulo externo. E agora, o que diz o teorema do ângulo externo, uma vez que eu sei identificar um ângulo externo? O teorema do ângulo externo diz o seguinte: todo ângulo externo de triângulos, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Professor, não entendi nada do que você falou. Então, vamos lá. Observe que ao lado de cada ângulo externo, ao lado, ou seja, adjacente ao ângulo externo, sempre tem alguém que é interno do triângulo. Pois então, você vai ignorar esse ângulo que está ao lado do seu ângulo, ao lado do ângulo externo. Ignora aquele ângulo. E vão sobrar os outros dois ângulos do seu triângulo. O teorema do ângulo externo diz que o valor do ângulo externo é a soma desses dois ângulos que não estão ao lado dele. Ou seja, os ângulos não adjacentes a ele. Então, na nossa figura, o E1 vai ser a soma do Y com Z. O E2, ignorando o Y que está ao lado dele, ele é a soma de X com Z. E o E3, ignorando o ângulo Z que está ao lado dele, é a soma de X com Y. O teorema do ângulo externo diz que cada ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, que não estão ao lado dele. Ok? Bom, perfeito. Então, agora prosseguindo, nós temos os tipos de triângulos que a gente tem, como classificar um triângulo. E a gente pode fazer isso de duas maneiras diferentes. Se eu for observar os lados do meu triângulo, eu tenho triângulos que são escalenos, quando eles têm três lados diferentes e, consequentemente, três ângulos diferentes. Eu tenho o triângulo isósceles, onde tem dois lados iguais e um lado diferente. O mesmo acontecendo com os ângulos. Dois ângulos iguais e um ângulo diferente. Sendo que os dois lados iguais, ok? Sendo que o lado diferente do nosso triângulo isósceles é considerado a base do nosso triângulo. E os dois ângulos iguais estão localizados sobre essa base. Certo? E o nosso terceiro tipo, o triângulo equilátero, que é o triângulo que tem três lados iguais e três ângulos iguais. Lembrando que se ele tem os três ângulos iguais,
como a soma tem que dar 180 graus, dividindo em 3 iguais, 60 graus cada um. Ok? Bom, mas a gente também pode classificar um triângulo se a gente observar os ângulos que estão dentro dele. Nosso triângulo pode ser um triângulo acutângulo, quando os 3 ângulos são agudos. Triângulo retângulo, um dos mais famosos, quando você tem um ângulo reto dentro dele. E os outros 2 obrigatoriamente são agudos. E o triângulo obtusângulo, quando tem um ângulo obtuso dentro dele, sendo os outros 2 agudos. Ok? Então, 2 classificações de ângulos. 3 com relação aos lados, 3 com relação aos ângulos. Correto? Bom, e prosseguindo, a gente tem agora a condição de existência de um triângulo. Qual é a condição para um triângulo existir? Mas existe isso, professor? Existe. Se alguém te fornecer 3 medidas, 3 segmentos, não é porque você tem 3 medidas, 3 lados, que você consegue construir um triângulo. Por exemplo, se eu te der 3 segmentos medindo 5, o outro 7 e o outro 12, todos numa mesma unidade, 5, 7, 12, você pode tentar construir um triângulo com essas 3 medidas que você nunca vai conseguir. Por quê? Porque a condição de existência de um triângulo me diz que, para que um triângulo possa ser construído, para que ele exista, qualquer um de seus lados tem que ser menor que a soma dos outros 2. Para um triângulo existir, qualquer um de seus lados tem que ser menor que a soma dos outros 2. Ok? E a minha sugestão para você é, faça esse teste a partir do maior lado. Então, por exemplo, quando eu te dei 3 medidas, 5, 7, 12, o maior lado seria o 12. Esse 12 teria que ser, tem que ser menor que a soma dos outros 2, 5 e 7. E ele não é menor, porque a soma de 5 com 7 dá 12. Então, o lado 12 seria igual à soma dos outros 12. E não pode ser igual, tem que ser sempre menor. Então, não é porque você tem 3 medidas que essas 3 medidas necessariamente compõem um triângulo. Precisa verificar a condição de existência. Ok? Então, observe no nosso exemplo. Se eu te der um triângulo com as medidas 5, 7 e 10. 5, 7 e 10, primeiro, esse triângulo existe. Porque se eu observar o maior lado 10, ele é menor que a soma dos outros 2, 5 mais 7. 10 é menor do que 12. Verificado? Ótimo. Só precisa verificar a partir do maior lado. Então, esse triângulo existe. E agora, se eu quiser classificar esse triângulo? Bom, observando o triângulo, ele tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, esse triângulo é escaleno. Agora, se eu quiser classificar quanto aos ângulos, observe que na minha figura não me informou que tipo de ângulos eu tenho. Mas a gente pode descobrir mesmo sem saber o valor de cada um dos ângulos. Basta utilizar o Teorema de Pitágoras como referência. Aí você fala, professor, você está ficando doido? Por quê? Porque o Teorema de Pitágoras só pode ser usado em triângulo retângulo. E eu não sei se esse triângulo é retângulo. Concordo com você. É por isso que nós vamos verificar se ele é do triângulo retângulo usando o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo que a é a nossa hipotenusa, o maior lado, e b e c seriam os 2 cateiros, os 2 menores lados. Então, se eu aplicar o Teorema de Pitágoras, supondo que esse triângulo seja retângulo, então eu tenho o valor de a igual a 10, e os valores de b e c, 5 e 7. Então, nós vamos ter 100 igual a 25 mais 49. E aparece 100 igual a 74. Isso não é uma verdade. Significa o quê? Que eu tentei aplicar Pitágoras em um triângulo que não é retângulo. Então, Pitágoras não deu certo? Esse triângulo não é retângulo. Descarta a hipótese de ser um triângulo retângulo. Mas me sobram outras 2 hipóteses. Ou ele é acutângulo ou é obtusângulo. Como é que eu sei disso, professor? Usa o próprio Teorema de Pitágoras. Observe que eu encontrei 100 igual a 74, mas 100 não é igual a 74. 100 é maior que 74. Então, o próprio Teorema de Pitágoras vai me dizer se o triângulo é retângulo ou não, e vai me dizer se ele é acutângulo ou obtusângulo, caso não seja retângulo.
Como? Observe. Para o nosso triângulo ser acutângulo, nós temos que encontrar um resultado equivalente a A ao quadrado menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Menor e não igual. Se ele for um triângulo retângulo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E se ele for obtusângulo, A ao quadrado é maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, no nosso exemplo, nós encontramos que o nosso A ao quadrado, ele tem um resultado maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, o que caracteriza um triângulo obtusângulo. Beleza? Então, gente, esse foi o nosso assunto de triângulos hoje, onde nós falamos sobre lei angular, falamos sobre o teorema do ângulo externo, tipos de triângulo, como podemos classificar um triângulo e condição de existência. Certo? Então, não se esqueça que na descrição dos nossos vídeos sempre tem uma listinha de exercícios para você praticar. E qualquer dúvida, pode deixar nos nossos comentários, entrar em contato com a gente através dos nossos canais, seja no Instagram, seja no próprio YouTube. E, muito importante, se inscreva. Não deixe de se inscrever. Isso ajuda a gente a produzir mais vídeos, mais conteúdo de qualidade para vocês. E ative as notificações para você sempre receber as novidades do nosso canal. Beleza? Valeu, galera.